Olá! Hoje o nosso módulo será um módulo prático. Nós vamos trabalhar aqui como coaching, ou seja, conduzindo as pessoas que estão com problemas a resolver os seus problemas. Nós teremos 3 exemplos. O primeiro exemplo, nós vamos trabalhar o intelectual, uma meta intelectual. O segundo, nós vamos trabalhar com os níveis neurológicos através de conflitos entre o pessoal e o profissional. E o terceiro, trabalharemos um episódio em que a pessoa tem dificuldades em falar não para as outras pessoas que a cercam. Convidamos para fazer parte então desse exercício a nossa amiga Márcia. Vamos então explorar o problema dela e ver o que a gente pode fazer utilizando as técnicas da programação neurolinguística. Olá, Márcia, tudo bom? Tudo bom. Bom, o que você quer trabalhar hoje? Eu gostaria de trabalhar, é uma questão que eu gosto de trabalhar com a educação infantil e fico tentando entender mais sobre isso, uma parte mais científica. Então eu gostaria de fazer um mestrado, mas eu não consigo chegar ao mestrado, né? Então, e tem muito tempo que você pensa em fazer o mestrado? eu já fiz até projeto para o mestrado, mas não consigo entrar dentro do mestrado, né? Então, eu acho que sempre tem uma barreira, mas não sei falar onde está essa barreira, que eu não consigo clarear isso para mim, para eu poder apresentar um projeto melhor, ou que eu tenha coragem de apresentar coragem de apresentar, ok. Então, Márcia, a gente vai trabalhar esse aspecto seu para buscar o porquê de não concretizar, de não realizar essa meta que é fazer o mestrado. Nós vamos usar a estratégia Disney, tá joia? Então eu vou pedir para você ficar de pé. 3 pontos em forma de um triângulo, ok? Pisa no primeiro ponto, ok? No segundo ponto e agora no terceiro ponto. Agora, Márcia, você vai voltar para o primeiro ponto, você vai colocar suas mãos para trás, olhar para cima e aí você vai imaginar passo a passo o que você precisa fazer para realizar o mestrado, ou quais as ações que você precisa realizar para concretizar essa sua meta. Passo a passo, é como se você estivesse fazendo um planejamento. A primeira coisa, o que você tem que fazer? Depois a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Veja aí o que você precisa fazer para ter o mestrado. Não precisa falar, só pensar. Tá ok. Tá? Ok? Agora você vai para o segundo ponto. Nesse segundo ponto, Márcia, você vai olhar para o chão, os braços cruzados, e você vai aí repassar o que você planejou. Veja se do jeito que você planejou no ponto 1, se dessa forma você vai realizar. Ou se precisa modificar alguma coisa, acrescentar, tirar, ver se desse jeito você consegue realizar. Consegue desse jeito? Ou tem que mudar alguma coisa? Você sentiu algum desconforto? Não, eu mudei. Tem que mudar? Daquela forma do 1, aí quando você foi pro 2, você viu que você tem que mudar alguma coisa? Eu organizei melhor. Então volta pro 1 e organiza de novo os braços para trás, olhar para cima. Organiza de novo, passo a passo, o que você precisa fazer. Agora vai para o número 2, pontinho 2, de braços cruzados, olhar para baixo,
Veja aí, Márcia, se dessa forma agora que você organizou, se dessa forma você consegue fazer o mestrado. Eu acho que agora Vai dar? É. Agora, Márcia, você vai passar para o terceiro ponto. Nesse terceiro ponto aí, é como se você estivesse ouvindo a sua voz no telefone, tá? Você pode fazer isso, ouvindo a sua voz, e veja se tem algum sinal de aprovação. Veja aí se você está se aprovando, mais ou menos assim, isso mesmo, Márcia, desse jeito vai dar certo, ou se ainda tem desconforto, se você precisa mexer em alguns pontos do seu planejamento. Tem, então volta para o primeiro ponto. Primeiro ponto, braços para trás, olhar para cima e refaça aí passo a passo o que você precisa fazer. Ok? Vai para o segundo ponto, braços cruzados, olhar para baixo e olha se dessa forma está te trazendo uma certeza maior da realização da meta, se dessa forma está legal. Ok? Agora o terceiro ponto. Ouça a sua voz, Márcia. Veja e ouça, perceba, sinta se dessa forma você consegue realizar. Acho que agora sim. Agora sim, sem desconforto nenhum? Não, mais tranquilo. Tá tranquilo? Agora, Márcia, você vai esquecer desses pontos e você vai pensar numa música que você gosta e você vai cantarolar mentalmente essa música passando nos 3 pontos. Você vai fazer isso aqui, ó, tá? Você vai rodando aqui pensando numa música que você gosta, até essa música vira a sua cabeça, tá? Pode ir andando, circulando aí, passando pelos 3 pontos. Lembrando a música? Agora, Márcia, você sai do triângulo, vai ficar aqui, e você vai falar para mim o seguinte: como que ficou para você agora, quando você pensa no mestrado? Como que era antes do exercício e como é que ficou agora? Ficou diferente? Ficou. Como? Ficou diferente. Primeiro que eu pensava, eu por ser muito ansiosa, eu queria já começar a fazer assim, rápido, resolver com muita rapidez. E agora eu tô vendo que não é bem assim, né? Que tem passos para se chegar a isso, né? Então não é afoito que eu vou conseguir. Então eu tenho etapa por etapa para vencer, né? Então eu tenho que me organizar para isso e buscar cada etapa e tentando resolver etapa por etapa, que eu acho que eu vou conseguir. Que ótimo. Então você acha que agora o mestrado você ficou mais perto de ser eu acho que não ficou tão distante do que eu estava pensando. Eu acho que há possibilidades, sim, que é tranquilo de se fazer e que eu não tenho que correr para fazer. Eu tenho tempo para fazer isso. Né? Eu acho que isso me deixa menos angustiada. Muito bom. Parabéns, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu também agora. Bom, uma explicação obrigada, viu, Márcia? Uma explicação do que aconteceu com a Márcia aqui nesse exercício. Foi um exercício simples, né, que a pessoa pode fazer esse exercício sozinha. Quando nós temos uma meta a cumprir, um objetivo maior a realizar, muitas vezes nós não realizamos por quê? Falta de planejamento. Outra hora nós não acreditamos, temos crenças limitantes ou crenças limitadoras de que é impossível realizar esse fato, né? No caso da Márcia, por exemplo, foi a questão do mestrado. E aí nós nos perdemos e aquela meta, aquele sonho vai ficando cada vez mais distante. Bom, o que as pessoas, os neurolinguistas, utilizam nesta estratégia? Eles vão utilizar a estratégia Disney
partindo do princípio de que o Walt Disney, quando ele ia escrever as suas histórias, ele tinha 3 quartos, 3 aposentos distintos na casa dele. No primeiro quarto, ele iria criar, ele escrevia tudo o que ele queria, sem críticas, sem ressalvas, sem avaliação. Depois foi o primeiro ponto que a Márcia escolheu. No segundo ponto, era o segundo quarto, o Walt Disney ia lá reler o que ele havia escrito e a partir desse momento ele ia acrescentar ou ele ia tirar alguma coisa da história. Se ali não ficasse bom, ele voltava para o primeiro quarto e refazia a sua história. Refazendo a história, ele passava de novo para o segundo aposento. Ali ele fazia uma avaliação crítica do que precisava mudar. Se tivesse ficado ok, ele passava para o terceiro ponto. O terceiro ponto ele ia ver nessa avaliação final. Desse jeito que eu escrevi ficou bom ou não? Se não tivesse bom ou se ele quisesse mudar alguma coisa, ele novamente ia para o primeiro quarto que ele criava, o segundo ele criticava e o terceiro ele avaliava. Então, quais são os mecanismos que a neurolinguística utiliza para que a gente possa trabalhar de forma efetiva a nossa mente inconsciente? Lembrem e observem que eu pedi para a Márcia, no primeiro ponto, ela ficar com os braços para trás e o olhar para cima, é a postura do visual. Dessa forma que quando a gente quer imaginar, quando a gente quer planejar alguma coisa, nós que somos destros, a nossa tendência é olhar para cima e para a direita. Então, se você lembrar da posição da Márcia, ela fez isso aqui o tempo inteiro, porque ela estava imaginando, processando as informações de passo a passo, como é que ela poderia realizar o mestrado, ou o que estava dificultando ela fazer tal ação. Pois bem, depois eu pedi para que ela fosse para o segundo ponto e pedi já a posição do sinestésico, o olhar para baixo, braços cruzados. Aqui a Márcia, uma pessoa, ela começa a introjetar o seu problema, a sentir. Observe que quando ela ficou aqui nessa posição, ela sentiu um certo desconforto. Ela teve que mudar o seu planejamento. Então ela sai novamente, volta para o ponto 1 e tem a postura do visual, olhar para cima e para a direita. Geralmente as pessoas que são canhotas, ao imaginar, elas olham para cima e para a esquerda. Se você fizer a revisão, quando nós estávamos estudando sobre movimentos oculares, nós vimos a posição dos olhos, naquele capítulo que diz que os olhos são as janelas da alma. Pois bem, voltando ao caso da Márcia, eu peço depois para ela ir para o terceiro ponto. No terceiro ponto, a posição dela é do quê? Auditivo. Ela ouvindo a sua própria voz. Aqui ela constata então que daquele jeito que ela planejou, ela conseguiria realizar o mestrado. Logo em seguida eu peço para ela esquecer tudo isso e circular entre os 3 pontos, passando pelos 3 pontos. Isso aqui foi uma forma de distrair a mente da Márcia. Ou seja, quando nós temos um problema, nós estamos focados em alguma coisa que a gente não consegue resolver, a nossa tendência é pensar naquilo insistentemente. A gente tem uma obsessão por aquele pensamento. E na medida que a gente tem essa obsessão, a gente não consegue dar trégua para a nossa mente inconsciente buscar a solução. Então o que a Márcia fez aqui, ela deixou pelo inconsciente, por conta do inconsciente dela, resolver essa situação. Por isso é que ela volta depois, ela sai do triângulo e quando eu faço a pergunta, ela entende que ela só não conseguiu fazer até hoje porque ela não se organizou, né? Ela não deu clareza de passo a passo para sua mente. E eu tenho certeza que a partir de agora, né, em breve, nós teremos notícias de que a Márcia já foi aprovada no seu mestrado e está aí logo nos convidando para defender a sua dissertação. Muito obrigada.
você quer trabalhar hoje? Bom, eu tenho uma dificuldade relacionando o meu trabalho com a minha vida pessoal. Estou com uma dificuldade, na verdade, a gente está se separando, né? Então acaba que eu me cobro muito em casa e acaba que eu perco muitas oportunidades de trabalho por causa disso. De não conseguir separar o pessoal do profissional. Ok. Então, Raquel, eu vejo que a melhor forma da gente trabalhar isso é nivelando os níveis neurológicos, tá? Então eu vou te pedir para ficar de pé, nesse quadradinho vermelho. Você vai se ver, se projetar onde você está, em que ambiente você está. O que você precisa fazer nesse ambiente para separar o pessoal do profissional. Veja se vem algum quadro, alguma imagem, alguma sensação. Que sensação que você tem, Raquel, quando você pensa nesse conflito que você está vivendo entre o pessoal e o profissional? Qual é a sua sensação? Uma sensação assim de desorganização. Desorganização. E Raquel, em qual parte do seu corpo manifesta esse sentimento de desorganização? Quando você pensa nessa desorganização, tem uma parte do seu corpo que manifesta mais. Qual é essa parte? O que você sente em qual parte do corpo? Nos ombros. Nos ombros. Que sensação que você tem aí? Cansaço. Como se fosse um cansaço. Mais algum outro sintoma que você sente, além do cansaço? Respiração? Respiração. Ela fica mais presa? Uhum. Você tem mais dificuldade em respirar? Uhum. Ok. Agora, Raquel, dê um passo à frente e vamos pensar aí no comportamento. Nessa parte laranja aí, Raquel, você vai agora definir o seu comportamento. O que você precisa fazer para separar o profissional do pessoal? Tá? Você nem precisa falar, você só vai mentalizar. O que você precisa fazer, que comportamento que você precisa ter para que você possa separar, para que você realmente possa tirar esse conflito ou resolver esse conflito. Veja aí quais comportamentos. Desconforto na hora que você pensou no seu comportamento. Deu clareza para você? Ok. Dê mais um passo à frente. E agora, Raquel, você vai observar como você precisa realizar esse comportamento. Como você vai fazer isso? Deu clareza para você ou tem alguma coisa que você precisa mexer aí? Tem alguma coisa que está faltando? Não, deu. Deu. Agora você vai caminhar mais um passo. E aí, Raquel, você vai ver o porquê, quais são as suas crenças em relação a isso. O porquê você quer realizar, o porquê você quer dissolver esse conflito. Tá? Suas crenças. Dê mais um passo à frente e você vai entender agora quais são os seus valores para você realizar. E você tem valores que são recursos internos. Quais são esses valores? E agora dê um outro passo à frente. Raquel, agora aí na sua identidade, você vai se identificar com um elemento da natureza. Qualquer elemento da natureza, pode ser um símbolo, pode ser um animal, uma planta. Qual elemento da natureza você se identifica?
tipo de água? O rio, do mar, da cachoeira? Mar. Então, a sua identidade, nós podemos pensar que você é um mar. Um mar, ok? E agora mais um passo à sua frente. E aí, você como um mar, Raquel, agora você não é gente, você é um mar. O que você pode levar como mar para ajudar as outras pessoas, aos seres? Qual que seria a sua missão como mar? Ok? Agora tem mais um passo à frente. Você vai se imaginar agora no futuro, tá? Você vai se imaginar, Raquel, daqui a 5 anos. Como é que a Raquel daqui a 5 anos está? E você vai dar uma cor para essa sua sensação, para essa Raquel daqui a 5 anos. Dê uma cor. E agora você vai dar um símbolo para a Raquel daqui a 5 anos. Agora você vai envolver essa cor, esse símbolo, ou essa forma, esse objeto do símbolo, você pode trazer para o seu peito, pode até trazer assim com as mãos para o seu peito. Ok? Você vai dar um passo atrás, Raquel, e vai lá para a sua identidade, colhendo isso que você trouxe. Você pode me dizer qual que é o símbolo e a cor que você visualizou? Uma estrela azul. Então você vai recolher a identidade estrela azul, dê mais um passo atrás, sinta agora, perceba todos os valores dessa estrela azul, qual que é a simbologia da estrela azul. Talvez essa estrela azul ela seja resplandecente, brilhante, com luz própria. Dê mais um passo atrás. Recolhe aí, Raquel, as crenças dessa estrela azul. Quais são as crenças, aqueles recursos que essa estrela tem e traz ao longo da sua existência? Mais um passo atrás. E aí você vai recolher as suas capacidades, o seu potencial para você conseguir desvendar tudo isso e fazer aquela separação tão necessária. Mais um passo atrás. Reveja aí todo o seu comportamento para chegar na Raquel de 5 anos. E agora mais um passo. Ok? Que a gente está no aqui e no agora. Raquel, como que ficou para você essa questão desse conflito entre o pessoal e o profissional, quando você passou por essas etapas, quando você nivelou os seus níveis neurológicos, né? Você fez um equilíbrio, como é que você se sentiu? Eu me senti muito bem e agora pude compreender o porquê dessa dificuldade que eu tinha. Porque, principalmente, quando eu cheguei nas crenças, nos valores, eu fui criada até os 12 anos com minha mãe, sem trabalhar. Então, eu tenho o meu filho maior de 7 anos e a minha menor de 4. Então, eu vejo os meus filhos como se fosse eu na idade deles. Então, assim, é como se eu tivesse a idade deles e eu saindo para trabalhar e ao mesmo tempo eu via minha mãe dentro de casa cuidando de mim. Então, é a separação, assim, que eu não queria ter com minha mãe. Quando você pensa agora, Raquel, daqui a 5 anos, como